Opa, tamo junto, relaxa o coração. Deu. Alô, alô, tamo junto, meu aluno e minha aluna, eu e você aqui no QC, pra gente empurrar o palito na banca. @Leonimaldo no meu Instagram. E tá bom, tá bom. Eu escutei. O cupom, professor, cupom. Segundou, Mal 5 é sucesso no QC. Pode usar que o valor vai descer. Mas, ó, já tá baixinho, é. Tá ligado aquele seu final de semana? Então, você já pagou um mês. Acredita? Não, eu acho que pagou mais de um mês, tá certo? Tamo junto. Olha só, vai entrando aí. Ó, tamo junto. Hoje a gente vai trabalhar aí, dentro do direito penal, crimes contra o patrimônio, só que especificamente um tema que normalmente a gente não trabalha, tá? Mas que é importante a gente trabalhar, que são as escusas absolutórias, imunidades, que vai trabalhar aqui alguns, deixe-me trazer, um abracinho dentro dos crimes contra o patrimônio por causa da relação familiar. Tudo bem? Sim ou não? É, vai entrando, show. Tamo junto, professor Leone Maltz. Olha só, ok, show, muito obrigado. Eu e você aqui no QC, deixe-me verificar uma parada aqui, tá? Show, tranquilo, boa tarde, vamos. Meu aluno e minha aluna, vou começar, professor Leone Maltz, empurrando o palito. Vamos trabalhar aqui dentro dos crimes contra o patrimônio, tá? Contra o patrimônio, para alguns patrimônio, mas fica tranquilo, não é demérito algum, tá? É só para não perder a piada aqui do nome, beleza? É. Patrimônio, professor, sim, bem jurídico tutelado é o patrimônio. Quais são os crimes mais importantes que normalmente a gente fala que você vai lá na minha caixinha, pessoal, aí o parabelo, pessoal, qual é o crime que mais cai? Porra, nem começou, já quer o que mais cai, só para estudar o que mais cai. Ah, mas é lógico, não, senhor, não é lógico não, meu aluno e minha aluna, tá? Porque você tem que pegar tudão, depois você refina. Ninguém começa refinando, beleza? Mas se você bem percebeu, o que a gente traz nos eventos é o que mais cai. É só você ficar ligado, tá? Tamo junto. Então, furto, roubo, extorsão, tá? Extorsão mediante sequestro, estelionato, fraudes, receptação também. Mas hoje a gente vai trabalhar aqui algumas disposições gerais, beleza? Disposições, vou botar aqui, disposições gerais. Essas disposições gerais, elas são aplicadas à parte patrimonial, tá? Artigo 181, artigo 182 e artigo 183. Beleza? Então, deixe-me continuar aqui. Jogo rápido, relaxa que a gente vai fazer questões, tá certo? Sim, a gente vai fazer questões. Então, deixe-me trazer aqui algumas imunidades, tá? Imunidades. Ou também chamado de escusas, tá certo? Essas imunidades, elas podem ser absolutas, tá certo? Como elas podem ser o quê? Relativas. Só que existem situações, repare, pode haver o quê? Proibições. Eu vou trazer aqui porque vai dar. Proibições. Beleza? Mesmo que haja aí uma situação, circunstância de imunidade relativa ou absoluta, pode haver proibições. Tudo bem até aí, sim ou não? Então vem comigo. Dentro dos crimes patrimoniais, o artigo 181 do Código Penal, ele se inicia da seguinte maneira: é isento de pena. Beleza? Rogério Sanches,
no seu manual de direito penal, anteriores e atual, tá certo? Vai falar que esse artigo 181 do Código Penal é uma exclusão de punibilidade, tá? Existe aí a extinção, formas lá do 107 do Código Penal, e a exclusão exclui aí, tudo bem? Não entraremos em tese nessa diferença. Entenda o seguinte, não haverá punibilidade, tá certo? Então, olha só. A contrário senso do que já falaram por aí de que há crime, ou melhor, de que não há crime, repare, houve crime, tá? Ó, houve crime, mas não haverá punição, punibilidade. Beleza? Punição. Não haverá o quê? Punição no seu contexto de punibilidade. Tudo bem? Agora repare, não haverá punibilidade se o crime contra o patrimônio for contra, olha só, cônjuge, aí em relação ao cônjuge, vai falar da constância da sociedade conjugal. Beleza? Então, quando fala constância da sociedade conjugal, eles podem até morar em casas separadas e na cabeça deles estarem separados. Mas se no papel estiver na constância da sociedade conjugal, haverá essa escusa absolutória, essa imunidade absoluta. Como o quê? Como uma extinção de punibilidade. Exclusão nas palavras de Rogério Sanches. Beleza? Show de bola então, tamo junto. Então, por exemplo, um crime de furto contra cônjuge na constância da sociedade conjugal, não haverá punibilidade. Tudo bem até aí? O fato foi típico, é antijurídico, culpável também. Por quê? Culpável, juízo de reprovação. Em relação à exigibilidade de conduta diversa, potencial consciência da ilicitude, tem consciência do conhecimento proibitivo da norma e imputabilidade agora. Sobre a questão da punibilidade não haverá. Tudo bem? Show. Agora vem. Se for aqui, professor, tá falando de cônjuge. E se for o indivíduo em relação à união estável, pode se aplicar? É o exemplo clássico de analogia em bonam partem. A analogia, meio de integração da norma. Falou só do cônjuge, mas eu posso aqui fazer uma analogia ao quê? A união estável também. Ó, analogia, tá? União estável. Por exemplo, o tal companheiro. Beleza? Show? Não deu ali, né? Tranquilo, mas eu tô falando, você tá me ouvindo, tamo junto. Então vamos lá. Se for companheiro, vai entrar aqui também por uma analogia in bonam partem. Em boa parte, por quê? Porque isenta de pena. Show? Outro destaque importante. Contra a, ó, o termo aqui, contra ascendente, contra descendente. E aqui pode ser legítimo, ilegítimo, natural, não importa, tá? Mas tem essa relação de quê? De ascendência e descendência familiar. Contra ascendente, quem está acima, descendente. Tudo bem? Por exemplo, contra pai, contra mãe. Descendente contra filho. Se for contra essas pessoas, crime patrimonial, trazendo, claro, análise do caso, isenta de pena. Porque você vai ver que mesmo que seja contra essas pessoas, já vou adiantar, com violência, grave ameaça, não haverá aplicação das escusas. Tudo bem até aí? Show! Deixe-me continuar, porque há de se falar aqui no artigo 182 do Código Penal, e o 182
vai trazer aqui uma imunidade relativa, tá certo? Essa imunidade relativa é o quê? É uma alteração da ação penal. Os crimes que se processam mediante ação penal pública incondicionada, dentro dos crimes contra o patrimônio, aqui, preenchidos os requisitos legais, repare, passa a processar, ó, processa-se mediante ação penal pública condicionada, ou seja, depende do interesse da vítima nestes casos, tá? E quais são, professor? Vou colocar aqui para você. Show de bola, então? Tamo junto, sim ou não? Se for contra cônjuge, de novo, não, aqui é outra parada, tá? Cônjuge, ó, judicialmente separado, desquitado. Meu aluno e minha aluna, se você praticou um furto contra cônjuge judicialmente separado, desquitado, você depende do endereço da vítima, mas é claro que você vai ser processado. Não há dúvidas que sim em relação à ação penal. Tudo bem? Show? Se for contra irmão, tá certo? Ó, trazendo aqui, contra irmão, seja ele legítimo ou não, tá? Não interessa. Se for irmão, vai se processar mediante ação penal pública condicionada. Interesse da vítima aqui. Eu te dou um exemplo. Você percebeu, né? Pô, eu tô aqui, mal tô vibrando, tá? É só com muita atividade, mas eu tô sempre vibrando para você. Tudo bem? Ó, já saí de trabalho, já gravei aulas, já tô aqui com você sempre. Energia, a gente vai. Então relaxa. Não tô triste não, tá? Mas e já soltaram meu boneco. Vem comigo. Quando eu falo em relação a irmão, vou dar um exemplo. Meu irmão tinha um tênis muito bonito. Vai descobrir agora. Desculpa, tamo junto. Porra, relaxa o coração. Aqui é sangue do meu sangue. Sangue do meu sangue. Olha só, ei, tamo junto, sangue, ó. Aí eu passei, né, no concurso e tal, aí tive que morar em outro estado, minha primeira lotação foi em Rondônia, pá, beleza. Só que aí, porra, tênis do meu irmão bonitão, o que é que eu fiz? Pô, eu peguei o tênis do meu irmão, tá? Numa relação típica, se foi sem a sua permissão, tecnicamente seria um crime de furto, tá? Não tô falando, criminoso não. Tô trazendo um exemplo pra você, tá? Eu peguei o tênis do meu irmão, viajei, tá certo? Levei comigo. Nesse caso, se o meu irmão... Não, porra, é furto. É subtração patrimonial. Ó, contra irmão, o furto é ação penal pública incondicionada. Mas contra irmão, processa-se mediante ação penal pública o quê? Condicionada. Então, depende do interesse aqui da vítima, do meu irmão no caso, em processar o autor daquele fato. Beleza? Show de bola então, tamo junto. Vem comigo. Meu aluno, repare, se for contra tio ou sobrinho, atenção, que somente por isso não. Mas tio ou sobrinho, repare, com quem o agente o quê? Coabita. Então, tio ou sobrinho tem de ter essa circunstância de coabitação para entrar aqui no artigo 182. Então, eu vou construindo aqui com você nessa aula gratuita, tá? Pô, tamo junto, fica tranquilo. Tudo que você precisa saber para ser aprovado. Nada mais. Acredite. Eu aposto a minha mãe com você. Sem dúvidas. Vai lá, @leonimaltos, pode me cobrar. Show de bola então? Tamo junto? Então falamos isenta de pena nessas circunstâncias. Agora, se processa-se mediante ação penal pública condicionada, interesse da vítima dependente aqui, ó, contra cônjuge, mas nesse caso o quê? Separado, desquitado judicialmente, cuidado, tá? Contra irmão, legítimo ou não, tio ou sobrinho, tende a haver o quê? A coabitação. Show? Mas vem. Por quê? A maioria, você viu, né? Ainda nem falei com você, tô só no conteúdo.
Tudo bem? É pra gente não perder o ritmo aqui, tá? Você sabe, pra gente não perder o ritmo, a gente vai numa crescente. Já já a gente vai para as questões. Fica tranquilo e tranquila. Aqui é o professor Leone Maltz. Existem situações que mesmo que preencha essa circunstância ou essa, ó, haverá a vedação. Vedações. Isto é, não se aplica ao 181 e 182. Repare, artigo 183 do Código Penal, introduzido pelo Estatuto do Idoso. Se a vítima, ó, é idosa, idoso é o quê? A partir de, não é inferior ou superior, é a partir de, igual ou superior a 60 anos. Mesmo que seja a sua mãe, se ela tiver 60 anos ou mais, não vai se aplicar a escusa. Lembrando que as escusas absolutórias, para fins penais, traz aqui uma intenção de estreitar os laços familiares. Dizer assim, porra, que merda fiz. Pô, me perdão, não vou fazer isso mais não. É mais ou menos assim, tá? Outro destaque importante. Se for com violência ou ameaça, beleza? A pessoa. Show? A pessoa. Entenda aqui o seguinte, roubo, extorsão, traz lá. Só que falar roubo, extorsão ou crimes com violência, grave ameaça não se aplica. Se for extorsão, não se aplica. Roubo, não se aplica também. Então, a banca, apesar de haver outras circunstâncias, como uma receptação, por exemplo, a banca, 90% dos casos, vai trazer o crime de furto. Você tem de ficar ligado às circunstâncias do 181.2, sobretudo 3. Show? Outro destaque importante, vou até colocar em vermelho para te explicar. Ao estranho. Meu aluno, minha aluna, quando você estiver lendo ao estranho que participe do crime não se aplica a escusa, eu vou trazer melhor para você, porque tem a escrita do direito. Eu não sei com quem eles estão na hora, tá? Mas eles só querem escrever bonito ou que ninguém entenda, só eles, para haver aquele exclusivismo, né? É aquela comunidade verbal exclusiva, restrita, melhor falando. Aí com o estranho que participa do crime, aí, porra, então é alguém que eu não conheço, né? Estranho, pô, tu é estranho para mim, então não vai não vai incidir para tu. Não é o estranho, aquele que você não conhece. Nesse caso aqui, é o estranho sem relação de parentesco, beleza? É isso aqui que eu venho facilitar para você. Não que seja literal, não, mas tá certo? Se não tem relação de cônjuge, não tem relação ascendente e descendente, não é da família, tá? Então é só o amigo. Show? Não é tio, não é sobrinho, não é irmão. Meu irmão, é estranho que participa do crime. Isto é, uma pessoa que não tem vínculo algum com essas vítimas aqui. Então, o estranho que participa do crime, ele não será beneficiado pela escusa. Por exemplo, eu subtraio um valor da minha mãe, crime de furto. Ela não tem 60 anos. Se eu subtraio o valor, se eu pratico furto contra a minha mãe, juntamente com você, eu me beneficio da escusa, tá? Porque ascendente, mas você não. Porque você não tem relação parental, de parentesco nenhum, tá? Com ela. Então você é um estranho que participa do crime. Tudo bem até aí, sim ou não? Show! Agora eu finalizei. Vamos agora quebrar tudo. Consolidar o entendimento com questões. Então, beleza, meu aluno. Olha só. Questão de número 1. Empurrando o palito. Carlos subtraiu para si, sem o consentimento de Mariana, sua esposa, 4.000 depositados na caderneta de poupança, que pertence exclusivamente a ela. Informação importante. Carlos cometeu o crime de furto, havendo consequente punibilidade?
Meu aluno, até aqui estaria correto. Ih, professor, não é crime. Não, quem disse isso para você? Fato típico, quanto jurídico culpável. Agora, quanto à exclusão, não haverá, quanto à punibilidade, não haverá. Show? Então, havendo consequente punibilidade, questão de número 1, errada. Estamos juntos, direito penal civil do Distrito Federal. Ó, tamo junto. Por estar com problemas financeiros, vocês já se identificaram aí, né? Mas relaxa, vai mudar, vai mudar. Lara convidou um colega. Sublinha aí pra mim. Convidou um colega. Beleza? Show. Tamo junto. Vem comigo. Ó, apertei aqui, mas tamo junto. Convidou um colega para tu subtrair bens do patrimônio de Jair. O colega aceitou o convite e o ilícito foi cometido. Vamos lá. Nessa situação, haverá isenção de pena se Jair for genitor de Lara, ainda que não tenha reconhecido formalmente a paternidade. Vamos lá. Jair for avô de Lara e tiver idade superior a 60 anos, não se aplicará. Já corta aí a letra B de Brasília, porque, ó, maior de, já tem o quê? Mais 60 anos. A partir de 60, a vítima não se aplica. Show? Então corta a letra B, vem comigo para a letra C. Lara for mãe dos filhos de Jair, mesmo que ambos estejam o quê? Divorciados, isenta de pena? Não. Pode haver o quê? Uma alteração da ação penal para condicionada à representação. Show? Corta a letra C então. O crime tiver sido praticado sem violência física, mesmo sob grave ameaça corta, o colega dela não tiver vínculo familiar com Jair, ainda que saiba da existência de parentesco, corta. Nesse caso, letra A de anaconda. Haverá isenção de pena se Jair for genitor de Lara, ainda que não tenha reconhecido formalmente a paternidade. Lembra que eu falei para você? Não interessa se é legítimo, não, natural, não importa. Outro ponto importante, não falou em relação ao colega dela, falou de Lara, tá? O colega dela é um quê? Estranho que participa do crime, então não se aplica a ele. Show? Tamo junto então. Vem para a questão de número 3. Paulo e Jean foram denunciadas pela prática do crime de furto de joias, praticado contra Maria. Sublinhe para mim agora. Tia sexagenária de Paulo. A subtração foi facilitada pelo fato de Paulo residir com a vítima. Quando da citação, Paulo não foi encontrado no novo endereço que havia fornecido na fase do inquérito, tendo sido mandado entregue a outro morador que se comprometeu a entregá-lo ao destinatário. Jean, que retornou para a França, de Copoá, seu país de origem, havia fornecido seu endereço completo ao delegado. Em razão do parentesco de Paulo e Maria, assim como o fato de ambos residirem juntos, é correto afirmar que se tratou de ação penal pública condicionada à representação, meu irmão. Sim ou não, minha aluna? Tia, coabitavam. Processo da mediante representação? Sim, mas não é o gabarito. Ih, professor. Ô, professor, tá atravessando as paradas, a energia. Não, a energia tá altíssima. Eu tô vibrando com você, tá? Só que você não percebeu, minha aluna, isso aqui, ó. Tia sexagenária de Paulo. Sexagenária de Paulo. Ou seja, ela tem aí 60 anos ou mais. Nesse caso, vedação. Não se aplica não. Show? Então, questão, portanto, está errada. Beleza? Tamo junto? Vem comigo aqui para a gente continuar. Questão de número 4. O furto praticado por um irmão em desfavor do outro deve ser considerado isento de pena? Não, não. Aí altera a natureza da ação penal. Mediante ação penal pública
condicionada à representação. O furto é a ação penal pública incondicionada. No contexto contra irmão, vira ação penal pública condicionada à representação. Show? Claro, não trouxe a idade, não trouxe nada, então não crie vozes da sua cabeça aí. A respeito da ação penal pública, assinale a opção correta. Repare, já vou direto ao ponto aqui, tá certo? Ó, vou ler os outros, apesar de não ter relação alguma. Se for cometido contra a administração da justiça, a ação será condicionada, não, a autoridade judiciária, contra a administração da justiça é incondicionada. Nos casos de crimes praticados contra o patrimônio público de Estado federado, a ação será não, condicionada também não, tá? Ó, corta. Do procurador do Estado, errado. Nos casos de delitos, repare, praticados por instituição bancária contra a ordem financeira nacional, a ação será a requisição do ministro da Fazenda. Repare, se o ofendido tiver menos de 60 anos, no caso de crime de receptação, repare aí, meu aluno e minha aluna, menos de 60 anos. Receptação, tá apontando para cá por quê, professor? Tem violência ou grave ameaça na receptação? 180 do Código Penal? Não. Então, opa. Aqui já vai falar de parente, então já descartei. Show? Tamo junto? Então, volta aí para mim. Olha só. Se o ofendido tiver menos de 60 anos, no caso de crime de receptação praticado pelo seu irmão, a ação penal pública será condicionada à representação. Porra, que questão perfeita, meu aluno e minha aluna. Tamo junto, então? Repare, trabalhamos aqui 5 questões direcionadas ao tema, porque para esta aula eu estava literalmente dedicado a falar das escusas, que pouco se falam sobre elas, tá? Mas que é importante você entender, beleza? Sobretudo aqui as pegadinhas, casca de banana que a banca pode colocar. Show? Não, você não vai cair em banana não, minha aluna, nem meu aluno, tá? Empurrando palito em tudo, sem pena. Tamo junto então? Trabalhamos as escusas, imunidades absolutas, relativas e vedações, artigo 181, 182 e 183 do Código Penal. Tamo junto, não cai em conversa fiada não. É daqui pra frente questões e mais questões. @LeoneMaldes é o meu Instagram. Eu e você, aqui no QC, empurrando o palito na banca.